Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. Quem for chegando vai me dando um oi? Quem for chegando vai me dando um oizinho, vai me dizendo se o som tá bom, se a imagem tá boa. Oi, oi, oi! Vamos dar um minutinho, vocês sabem que tem o delay, então entre eu entrar e vocês me verem, tem aí uns 30 segundos de delay, sempre assim, gente. Por isso, às vezes, eu fico aqui falando sozinha um pouco até vocês chegarem. Ei, já tem gente aí, quem chegou aí me dá um oi. Ah, a última a entrar no curso foi a primeira a chegar, gostei, Poli! Seja muito bem-vinda à tua primeira mentoria! Essa aula vai te ajudar pra caramba. Eu sei que tu chegou no curso agora, que talvez tu esteja perdida, mas essa aula aqui já vai te ajudar muitão. E aí depois tu começa pelo começo, lá nas aulas gravadas. Seja muito bem-vinda. Me diz se tu tá me vendo bem, se tu tá me ouvindo bem, por favor. Vamos dar um minutinho para as meninas irem chegando. Rê, seja bem-vinda, Rê. Senti tua falta no 360. Tá sumida mesmo? Tá viva? Que bom, né? Pelo amor de Deus. Vocês não me abandonem esse final de ano, hein? Pelo amor de Deus, mulherada. Ai, que bom ver vocês aqui. Vamos lá, vamos ver se chega mais alguém. Vamos lá, vamos lá. Som e imagem ok? Perfeito, Poli. Aí, Daisy chegou aí. Ah, maravilhosa. Seja bem-vinda. Vamos esperar só um minutinho, gente, pra ver se chega mais gente. Senão a gente faz aqui com quem tiver mesmo. Eu sempre peço pelo menos 2, 3 pessoas pra gente poder debater. Vocês sabem que as minhas aulas são sempre cheias de pergunta. E se não tem ninguém pra responder, não tem aula. Então chegou aí, chegou a Daisy, chegou a Poli, chegou a Rê. Não sei se a Rê tá aí ainda. Hoje a gente vai falar... Aí, Daisy tá ali. Hoje, gente, a gente vai falar sobre recompensa imediata e recompensa tardia. Assunto que a gente conversou no 360 horas de emagrecimento. Para quem tava lá, sabe do que eu tô falando. Para quem já esteve antes nos cursos também, sabe. Para quem tá chegando agora, talvez esteja meio de paraquedas. A Poli, a Marta, se chegar aí, que chegou também que não fez o 360, mas vocês vão entender direitinho. Vamos lá, vou começar a fazer uma pergunta para vocês aqui. Se vocês puderem escrever, melhor, porque se eu não tenho a resposta de vocês, eu sigo. E aí a aula, claro, que não fica tão rica. Primeira pergunta: o que a comida significa para vocês? A Rê tá aí, a Rê, a Daisy vão saber responder mais fácil, porque elas já estão no curso há mais tempo, elas já sabem o que eu quero dizer. O que a comida significa para vocês? Contem para mim. Essa é uma. Outra: o que a comida pode estar substituindo na vida de vocês? O que será que ela pode estar aliviando ou substituindo na vida de vocês? Vocês conseguem ter essa clareza? Já pararam para pensar nisso? Respondam para mim, vou dar um tempinho para vocês responderem. O que a comida significa? E se está faltando alguma coisa na vida de vocês que essa comida pode estar substituindo? Ou, de repente, se essa comida pode estar aliviando alguma coisa? Ai, meu Deus, vai começar a cair minha internet, credo, meu Deus do céu. Vamos torcer para não cair. E aí, mulherada, digam pra mim. Eu vou dizer o que significava pra mim e que eu não fazia nem ideia, tá? A comida pra mim significava descanso, a comida significava pra mim prazer, e eu só tinha noção que a comida significava prazer pra mim. Quando eu tava tentando emagrecer, eu só conseguia enxergar que a comida significava prazer. Se fosse só prazer, tava fácil. Eu colocava outros prazeres da minha vida e ficaria fácil. Se fosse só, mas não era só que eu não sabia. Enquanto a gente não sabe, a gente fica procurando uma coisa no lugar errado. Então a comida significava prazer, sim, porque estavam faltando os prazeres na minha vida. A comida significava liberdade, a comida significava descanso, a comida significava fuga de julgamento, a comida significava muitas coisas que eu não fazia nem ideia. E aí? Ó, a Rê falou, hoje a comida não tem mais o valor que tinha. Rê, eu sempre esqueço, Rê, quantos quilos foram? Acho que foram 14? Acho que foram 14, né? E olha só, a comida continua sendo comida, mas ela não tem mais o valor porque tu organizou a tua vida e aí tu parou de precisar tanto da comida, tu começou a usar as coisas e ajustar a tua vida de um jeito que a comida não foi mais tão necessária. Acertei, 14. Eu sempre confundo com o meu que foi 16, sempre acho que é 16, mas foram 14. O seu curso me ensinou a enxergar ela de outra forma. Ai, meu Deus, coisa maravilhosa. Fico muito, muito feliz.
Falei com você hoje cedo que não sabia, mas descobri numa aula que fiz agora. Comida significa liberdade, olha. Poder, olha, o poder de fazer. Que bom, Poli, tu acabou de chegar. Quantas coisas tu ainda vai descobrir aqui? Meu Deus, muito. A Rê falou, eu amo comer. Continuo amando, mas não me afogo mais nela. Eu amo comer também. Eu amo o prazer de comer. Só que eu coloco a comida hoje na hora da fome, paro na hora da saciedade, porque eu sei que daqui a pouco vai me dar fome de novo e eu vou ter mais um prazer. E que se eu quiser usar a comida para sentir prazer, sem fome, eu vou deixar de ter o prazer de caber nas roupas, de me sentir bem, de ter saúde. Muito bem. Nossa, quando eu tô estressada, cansada, noto que eu vou direto na comida. Aí paro e penso, opa, pra quê? Não tô com fome. Muito bem. Por quê? Muitas vezes na tua vida que tu estivesses estressada e cansada, tu comeu e resolveu. Resolveu não, aliviou e aliviou muito. Então foi o remédio para essas situações. Se isso aconteceu várias vezes, é natural que seja a primeira coisa que venha na tua cabeça. Então, para que isso saia daí, a gente precisa repetir várias vezes diferente para tirar isso do piloto automático. Muito bem. Ó, primordialmente a liberdade. E aí, Poli, isso é bem profundo, né? Se tu fosses privada de liberdade, por exemplo, tem gente que fala assim, quando eu era nova eu conseguia ficar sem comer, eu conseguia fechar a boca, emagrecia, lá. Mas a pessoa não era casada, a pessoa não tinha filhos, a pessoa às vezes não trabalhava, a pessoa não tinha um monte de responsabilidade, ela tinha liberdade de ir e vir, acordar, dormir na hora que queria. E aí, de repente, ela casa, tem filhos, trabalha, tem um monte de coisa que, de alguma forma, tira a liberdade dela. Eu não tenho liberdade de ir onde eu quiser, na hora que eu quiser, porque eu tenho 2 filhos, porque eu tenho um marido. Eu não tenho liberdade de dormir na hora que eu quiser e acordar na hora que eu quiser, como era quando eu era adolescente e morava na casa dos meus pais. Não é igual. E aí, quando eu sou privada da liberdade que eu tinha lá atrás, eu me encontro comendo e aquilo me faz sentir uma espécie de liberdade, aquilo ali atendeu uma necessidade emocional essencial minha. E aí eu vou ficando ali. Pelo menos isso. Pelo amor de Deus, agora, além de toda a privação de liberdade que eu tenho, eu ainda não posso comer as coisas que eu quero, na hora que eu quero e quanto eu quero. Não quero isso. E aí tu começa uma dieta, aguenta por um tempo, agora por um tempo. Daqui a pouco tu larga tudo e sente a liberdade de novo e não quer sair dali de novo. Aí fica ruim, tu engorda, fica num estado que não queres aceitar. Faz tudo de novo e acontece tudo de novo. Então, o primeiro passo para quem quer emagrecer, que é todo mundo que está aqui no caso, na verdade não, tem algumas que estão aqui que nem querem emagrecer, mas que querem aprender a se relacionar com a comida e manter o peso. E é a mesma coisa. Eu tenho que entender o que a comida significa para mim. E pode ter certeza que não é só isso que a comida significa para ti. Significa muitas outras coisas que tu ainda não se deu conta. Mas já anota aí a questão da liberdade. E o que pode estar faltando na tua vida, então, que a comida está substituindo? Pode ser que seja a liberdade. Poxa, então como que eu posso me sentir livre dentro da vida que eu tenho hoje, sem ser somente com a comida? Eu posso me sentir livre para comer as coisas que eu quero? Eu posso. Eu emagreci 16 quilos, vocês sabem, comendo as coisas que eu gosto, mas não de qualquer jeito, não em qualquer quantidade, não a qualquer momento. Mas eu sou livre. Eu acabei de levantar da mesa, tomei um café e comi um bolo de chocolate. E eu ia escovar o dente porque tava meio sujinho meu dente e eu pensei, não vou escovar não. Olha eu. Por quê? Porque eu tô sentindo sabor ainda. E eu tô sentindo prazer ainda, porque eu ainda tenho aqui um pouquinho. Guardei pra janta, como diz o meu marido. E eu fico sentindo aquele sabor, tá na minha boca ainda. Eu não escovo o dente direto. Nossa, mas não escovo mesmo. Quer ver quando fica no dente? Ai, que horror, né? Minha dentista vai me matar, né? Por quê? Porque eu tô sentindo ainda. Eu tô aqui, ó, falando com vocês, sentindo um pedaço do bolo de chocolate. Então, por quê? Eu tava com fome. Foi a melhor coisa do mundo? Não, mas por outro lado foi. Agora eu comi um monte? Não, comi um pedacinho e um cafezinho. Pronto, deu. Em outro tempo, eu teria comido o bolo inteiro facilmente, ainda cataria mais coisas. Então, essas 2 perguntas eu quero que vocês respondam. Tem lá na apostila de vocês, e eu tô até fazendo ao contrário, que eu não vou fazer todas as perguntas, porque são muitas. E aí depois, quando chegar a hora dessa ferramenta, vocês vão fazer. Mas a primeira coisa é pensar o que a comida significa para vocês e o que ela pode estar substituindo ou resolvendo. Essa aí, pense. Agora vamos lá, começar aqui do começo da ferramenta. O que acontece com vocês momentos antes de vocês comerem por emoção? Quem tá aqui agora, que na verdade é só a Poli que tá aqui, que ainda não tem esse conceito de fome física, fome emocional e de sede, que tu vai ver lá no começo, depois. Quando tu perceberes que é fome emocional, é aquela fome que não é fome. Não tô sentindo meu estômago roncar ou doer, não faz muitas horas que eu comi, é fome emocional. Na hora que você percebe a fome emocional, você vai se render a ela,
que você está sentindo nessa hora? Digam aqui pra mim. Na hora da fome emocional, o que vocês estão sentindo? Onde que vocês estão? Que horas é? Quem está com vocês? Vocês conseguem ter essa clareza e me dizer? Quero saber se vocês conseguem me dizer. O que vocês estão sentindo nessa hora? Tem gente que fala, Gleice, meu problema é a noite. Ah, é a noite. O que tá sentindo? Eu tô me sentindo cansada, tô me sentindo atarefada, tô me sentindo sozinha, tô me sentindo irritada, tô me sentindo ansiosa. Muito bem. Ó, fome emocional igual a vontade de comer. Também. Vontade de comer, quando é... A vontade, ela tem mais relação com o prazer. Às vezes nem é uma vontade de comer, às vezes é uma necessidade mesmo de comer para atender aquele desconforto. A vontade de comer tal coisa, geralmente vontade de comer um doce, vontade de comer um pão de queijo, aí tem a ver com prazer, geralmente tem a ver com prazer. Muito bem. E aí? Na hora da fome emocional, que vocês percebem que é fome emocional que é nítida, que dificilmente acontece de manhã. Eu tenho algumas clientes que acontecem no período da tarde, outras acontecem no período da noite. De manhã é bem raro, mas acontece também. Com vocês, qual é a hora que vocês dizem assim, nossa, quando dá aquela hora? Depois do almoço, no meio da tarde, final de tarde, antes de dormir, quando eu chego do trabalho. A gente tem que entender qual é o padrão que une a fome emocional ao quê? Ao quê? O que acontece antes de vocês sentirem a fome emocional? Alguém consegue me responder? Ó, a Cíntia tá aqui, Cíntia, seja bem-vinda. A Rê tá aqui, que já tá há bastante tempo. A Daisy, elas que já sabem identificar a fome emocional delas. E que, claro, que vão se render a ela de vez em quando, assim como eu também me rendo e todo mundo se rende. O que acontece, meninas? Antes de vocês se renderem, o que precisa acontecer para que vocês sintam a fome emocional? A Daisy falou, quando eu fico irritada. E quando que tu fica irritada? Tem um padrão nisso? Tem um horário? Tem alguém junto contigo nessa hora? Aonde que tu costuma estar? Isso é essencial, gente, a entender. Sempre no trabalho, no meio da tarde me dá tal coisa. Assim quando eu chego em casa e deitar os meus filhos, daí os meus filhos estão pedindo isso, meu marido aquilo, meu marido tá com cara feia, me cobrando pela, organização da casa. O que precisa acontecer? Pensem aí, se vocês não pensaram sobre isso, pensem aí e me falem. Indy, seja bem-vinda, querida! A mulher que trouxe a família toda pra mim. Muito bom, eu tô muito feliz com a tua vida, da tua irmã, da tua mãe, muito, muito mesmo. Muito obrigada. Ó, fico ansiosa, como às vezes pra adiar alguma coisa que eu tenho que fazer. A fome não passa. A fome não passa da vontade só de comer coisa doce. Então, quer dizer, tu tens a clareza de que tu come pra enrolar. Tu come pra fugir de coisas que tu não queres fazer. Então, tu tá usando a comida pra ganhar tempo. Isso acontece muito depois do almoço. A pessoa, eu tenho que voltar pro trabalho, eu tenho que fazer um atendimento da fulana, beltrana e ciclana. Eu tenho que lavar a louça, eu tenho que arrumar a casa. Geralmente tem uns tenhos que antecedem isso daí. E aí tu tens que pensar o seguinte, essas coisas que eu tenho que fazer, dá pra não fazer? Se a resposta for sim, aí beleza, abandona. Dá pra passar pra alguém? Se der, passa pra alguém. Se a resposta não dá pra passar pra ninguém, eu tenho que fazer, vai lá e faz de uma vez. Senão você vai comer um montão e ainda vai ficar mais longe do teu objetivo e ainda por cima vai ter que ir lá fazer. Então faz de uma vez e se livra. É uma questão de identificar e aceitar que tem que fazer e pronto, vai lá e faz, se livra. Ó, a Daisy falou, quando meu marido chega com aquela cara feia, eu já sei, me irrito na hora só de olhar. Bom, e aí tu começa a entender. Então meu marido vai chegar com cara feia todo dia. Ou quando ele chegar com cara feia, eu vou me render à comida. Eu vou me afastar do meu objetivo, porque o meu marido chegou com cara feia, o que eu posso fazer nessa hora? Depois que a gente entende o porquê que eu comecei a sentir a fome emocional, aonde foi o gatilho que gerou a fome emocional, eu consigo criar estratégias para fazer diferente, para solucionar os gatilhos sem ser com a comida. Quantas vezes, Daisy, o teu marido já chegou com cara feia, tu foi lá e comeu, e se acalmou, e se distraiu, e fugiu da cara feia dele, e aquilo te ajudou, gente, porque a comida ajuda a gente a sentir as coisas que estão faltando e aliviar as coisas que estão sobrando e coisas que vocês não querem sentir, ajuda.
Se não ajudasse, a gente não repetia. Entendam isso. Você fica lá, meu Deus, por que eu faço isso aí me atrapalha, eu não me entendo, eu não tenho jeito, por que eu faço isso me atrapalha? Porque também te ajuda, porque você ganha coisas positivas, porque você tem recompensas imediatas muito boas. Se você não entende o que você ganha de bom fazendo o que você faz, você não consegue parar de fazer e criar alternativas. Primeiríssimo passo é entender o que você ganha. O que eu ganho fazendo isso? Eu ganho o quê? Eu fujo do meu marido, eu ganho um tempinho para não fazer aquele negócio que eu não queria, eu ganho porque eu descanso e eu não me permito descansar, eu ganho prazer, eu ganho liberdade. É por isso que eu tô ganhando coisas tão boas que o problema não é ficar sem a comida, é ficar sem essa emoção. Vocês me dizem, Gleice, eu tô viciada em açúcar. Tudo bem, pode estar, mas o pior vício é o vício emocional. Você tá viciada em sentir o que você sente quando come. Você tá viciada em sentir liberdade quando come, em sentir prazer quando come, em fugir do que não quer fazer, em fugir da cara feia do marido. Você tá viciada nisso? Esse já é a solução conhecidíssima e que funciona por um tempo, muito curto, mas funciona. A Cíntia, tenho percebido que a ociosidade é um dos meus maiores gatilhos. Vem o pensamento, não tenho o que fazer, então vou comer. Só que não, né, Cíntia? Pelo amor de Deus. E será que é ócio mesmo? Porque tu tens 1 milhão de coisas para fazer. Talvez tu tenhas o que fazer e não queiras fazer o que tu tens que fazer. Eu tenho que fazer meu artesanato. Eu tenho que cuidar do meu filho. Eu tenho que lavar a louça. Eu tenho que limpar a casa. Eu tenho que me exercitar. Eu tenho que assistir a aula da Gleice. Só que eu não queria era fazer nada. E às vezes você tem que se permitir somente não fazer nada. Por quê? Se você quer emagrecer, vai se ocupar comendo? Não, né? Não. E aí, tu já sabes. Cadê a tua lista de alívio pro ócio, Cíntia? Talvez a tua lista de alívio pro ócio tu não queira fazer o que tá nessa lista. E aí tu vai ter que colocar outras coisas na lista. Talvez na tua lista de alívio pro ócio esteja lá se exercitar e ver. Aí tu olha e fala, eu não quero fazer isso. Aí não vai resolver. Tem que ter outras coisas. Talvez tu tenha que te permitir fazer coisas novas que não estão nessa lista aí. Hoje, depois de tratada, minha fome emocional ataca quando eu tô estressada, quando eu tô ansiosa. E aí? O que tu vais fazer? É isso, Indy? E aí, Rê? O que tu costumas fazer nessa hora? Quando tu tá estressada e quando tu tá ansiosa? Tem muita clareza do que tá acontecendo, então nunca mais enfiei o pé na jaca. Gente, o que é enfiar o pé na jaca? Enfiar o pé na jaca é atolar o pé, é comer muito, é comer, assim, até doer a barriga. Isso é enfiar o pé na jaca. Quem foi? A Ana Paula, acho que falou no 360. Enfiei o pé na jaca. Eu falei, é mesmo? O que tu fez? Comi 4 cookies. Eu falei, comi 4 cookies não é enfiar o pé na jaca. Comer 4 cookies sem fome é fazer coisas contra o teu objetivo, mas definitivamente não é enfiar o pé na jaca. Às vezes comer um pacote inteiro de cookies, ainda assim não é. Agora, é sair do seu objetivo, sim, mas isso não é enfiar o pé na jaca. Então, eu nunca mais enfiei o pé na jaca também. Várias vezes, desde que eu comecei, que eu emagreci, eu comi além do que eu precisava, mas enfiar o pé na jaca, nunca mais. Eu nunca mais comi até passar mal. Eu nunca mais comi até a minha barriga ficar doendo muito. Eu nunca mais comi até ter que tomar um remédio porque, sei lá, digestivo, esses remédios aí. Nunca mais. E nunca mais pretendo. Nunca mais. Porque não tem necessidade. Hoje, quando isso acontece, viro as costas, pego as crianças, brinco com eles, dou um tempo, faço o chimarrão e em seguida as coisas se ajeitam. Muito bem, coisa linda. Antes me irritei, comi. Parabéns. Então, olha só, eu quero que vocês reflitam. Essa aula aqui é muito importante. Por isso que eu escolhi essa hoje. Para aquelas que já estão, reverem. E para aquelas que estão começando, começarem. Ela é uma aula que ajuda demais. Ela não é a primeira, porque tem as aulas lá de conceitos, mas ela é muito importante. Então, como é que você está se sentindo logo antes de sentir a fome emocional? O que acontece com você? Como é que você está se sentindo? Onde que você está? Que horário? Com quem que você está? E você vai perceber que até com quem você está, o horário, isso também influencia. Às vezes o teu gatilho é alguma coisa que o outro faz. Só que é sempre sobre você. É sempre o que a Daisy sentia quando o marido dela fazia a cara feia. É ela, não é a culpa, o gatilho não é o marido, o gatilho é o sentimento dela quando ela olha a cara feia. Sempre, gente, não fiquem achando
que o problema tá nos outros e que vocês têm que mudar os outros. Que são os outros? São vocês que têm que mudar diante, né, daquilo que acontece com vocês, tá? Marta, chegou aí, coisa boa! E aí, o que você tá pensando então? O que você tá sentindo? O que você tá falando pra você mesma nessa hora? Nessa situação que vocês colocaram, o que vocês acham que vocês estão pensando, sentindo e falando pra vocês? O que tu acha, Daisy? Que tu, na hora que tu olhava a cara feia do teu marido, o que tu pensava? O que tu sentia? O que tu falava pra ti mesma? Cíntia, na hora que tu tá ociosa, o que tu pensa? O que tu sente? O que tu fala pra ti mesma? Marta, quando tu tá cansada, quando tu falou tu tá... Como é que tu falou? Tô esgotada. O que tu pensa? O que tu sente? O que tu fala pra ti mesma? Essa aqui é muito importante. Então, de repente, eu tava cansada e dizia, ai, tô tão cansada. Ai, só quero sentar um pouco e comer alguma coisa gostosa. Por quê? Eu tô me sentindo realmente esgotada. E eu acho que só aquilo pra resolver. E por quê? Porque eu não me permitia descansar. Enquanto eu poderia sentar no sofá e só descansar. Não precisava comer. Eu tinha que acalmar aquilo ali primeiro para depois conseguir sentar à mesa e satisfazer minha necessidade fisiológica. Precisava descansar e também é uma necessidade fisiológica descansar. Precisava me permitir. Se eu não me permito isso, e por que eu não me permito isso? Porque a minha mãe não gosta de ver ninguém parada. E toda a vida. E porque a mãe dela, ela não podia parar também quando ela era pequena. Ela aprendeu isso. Então tinha que estar sempre fazendo alguma coisa. Então quando eu parava, eu me sentia errada. Eu me sentia culpada, porque eu tinha coisa para fazer. Só que eu também tinha cansaço. Só que eu não me permitia descansar. Então eu sentava para comer e descansava com a desculpa que eu tava comendo. Não, eu tô comendo, mas no fundo o que eu precisava era descansar. Como é que eu tô aqui e eu corri para comer? Como assim, Marta? Que tu correu para comer agora? Meu Deus, como assim? Me diz aí. E aí, gente? Pensem nisso. Alguém vai me responder? O que você tá pensando, sentindo e falando para você mesma nessa hora ali, limite entre essas coisas que acontecem e a tua fome emocional? Cíntia, tá aí? Cíntia é boa para responder essa pergunta, que sabe tudo. Rê, Daisy, as minhas alunas antigas. O que vocês estão pensando? Tô pensando, não tem nada pra fazer, né? Não tem nada pra fazer, eu vou me ocupar fazendo uma coisa gostosa, comendo uma coisa gostosa. Porque nada que tá aqui na minha lista vai ser igual. E não vai mesmo. Não procurem listas de alívio e listas de prazeres que substituam aquilo que vocês ganham do jeito que vocês comem. Porque nunca vai ser igual. Não é para substituir, é para atender a necessidade. E aí aquilo ali vai ser uma coisa que não vai ser necessária do mesmo jeito. Quando eu tava cansada, comia aveia com banana. Até o momento... Chuvas, dá vontade de comer? Eu acho que foi o corretor. Deixa eu ver. Quando eu estou cansada, comi aveia com banana. Até o momento, o que será que é? Fugiu da vontade de comer? Será que era isso? E o que tu poderias fazer, Marta, no lugar de comer aveia com banana? E por que tu comeu aveia com banana? Por que aveia com banana? E tu descansou? O que tu poderias fazer no lugar de comer aveia com banana para atender aquilo ali que estava gritante na tua vida? Acho que um pensamento comum é eu mereço. Sim, eu mereço é um pensamento bem comum. Agora, eu mereço o quê? Enquanto vocês acharem que merecem atender a necessidade, a ter o prazer imediato, a recompensa imediata, vocês nunca vão ter a recompensa tardia. Vocês nunca vão merecer ser magras, usar as roupas que vocês querem, voltar a usar as roupas de vocês, receberem um elogio porque emagreceram, ter um exame de saúde melhor. Vocês nunca vão merecer isso se vocês ficarem merecendo só o que está aqui. Do mesmo jeito, vocês nunca mereceriam manter um casamento harmonioso se vocês não fizessem o que tinham que fazer. Vocês nunca mereceriam ter um filho educado se vocês não passassem e fizessem várias coisas que vocês não queriam. Vocês nunca mereceriam ter dinheiro se vocês não trabalhassem. A gente tem que fazer coisas que a gente às vezes não quer ou não ama para ter outra coisa que a gente ama depois. Então eu mereço comer. Mereço, claro que mereço. Mas mereço comer além da minha fome, além da minha saciedade. Por que eu mereço? O que tem de tão ruim na minha vida que eu tô querendo compensar com comida? O que tem de ruim que tu merece?
A gente tem que ter essa clareza. Então, Gleice, tem bastante coisa para fazer mesmo, mas às vezes o que eu preciso fazer não dá por causa do Saulinho. O artesanato mesmo, ó, só dá para fazer quando ele tá dormindo e ele não dorme mais durante o dia. Então, a maioria das minhas tardes realmente fico ociosa com coisas para fazer sem poder fazer. Ah, então não é ócio. Isso é ansiedade. Por quê? Tu tá com o Saulinho pensando que tu tem que fazer as sacolinhas. E aí tu fica ansiosa, porque tu tá aqui querendo tá lá. E aí tu não faz nada direito. Se tu já estás falando que com ele não dá pra fazer, esquece a sacolinha dessa hora. Não espera que tu vai fazer isso. Tem que colocar coisas que dê pra fazer junto com ele. E aí, talvez seja um exercício de algum jeito, talvez seja sair de casa um pouco e dar uma volta na praça, talvez, não sei. Então, o que tá errado não é o ócio. O problema aí é a ansiedade. Eu tô agoniada, eu tô irritada, eu tô ansiosa porque eu tinha um monte de sacolinha pra fazer, eu tenho encomenda, eu tenho um monte de coisa pra fazer e eu não posso porque meu filho não deixa. Tá vendo que é diferente? Não é ócio, não. Não é ócio. Tu tá querendo se ocupar até pra não pensar, pra não ficar mal porque não consegue fazer aquilo que tu queria fazer. Tá certo? Eu tô certa ou tô errada? Tu acha que eu não entendi muito bem aqui? Ó, mas o tempo deixa a gente com vontade de comer. Se o tempo tá frio, se tá chovendo, por que a gente tem isso? É o conforto que a comida te traz, Marta. Sempre o conforto, é sempre o que tu ganha quando tu come. Se quando tá frio, tu come uma coisa quentinha, uma coisa gostosa e aquilo te aquece, a comida atendeu a tua necessidade, aliviou o teu desconforto. Quantas vezes no frio tu comeu e aliviou? Quantas vezes quando tava chovendo, sei lá, tu tava nostálgica, não podia sair, tu comeu um bolinho e aí foi maravilhoso. É isso? Tu sempre quer aquilo que dá certo e isso deu certo. Só que talvez tu fez isso várias vezes na tua vida e tava tudo bem, só que agora não tá mais. E aí tu precisa mudar, porque aquilo tá mais te atrapalhando do que te ajudando. Para emagrecer, eu tenho que ter um desconforto. Se não estiver muito ruim do jeito que tu estás, tu continua fazendo o que tu tá fazendo. Semana passada eu fui lá na clínica de umas amigas fazer um procedimento lá de flacidez, que elas falaram que ia resolver minha flacidez, porque minha barriga é bem feia. Enfim, né? Daí tava lá, elas perguntando do meu trabalho, daí eu falando pra uma como que era, e ela, nossa, eu sou assim, papapá. E a outra me falou assim, Gleice, e ela é magra. Ela engordou 5 quilos, ela disse, eu como tanto. Eu como até minha barriga doer, que coisa bem boa. Ela falando, eu falei, tu tem jeito. Falei pra uma, tu não tem jeito? Por quê? Porque ela tava me falando que ela ama a sensação de estar com a barriga muito cheia, que ela ama e que ela não tá nem aí se ela engordou um pouquinho, 5 quilos ou não. Eu falei, então tu não tem jeito, porque tu não tá desconfortável do jeito que tá. Não importa o que eu fale, tu vai continuar preferindo a sensação da barriga cheia. Então tu não tem jeito. A outra não. A outra tava falando, às vezes eu chego em casa à noite, eu tenho uma compulsão alimentar, assim, assado, mas isso me acaba. Aí eu falo, tu tem jeito, porque tu tá desconfortável em estar desse jeito. Tem que haver um desconforto. O desconforto de estar do jeito que tá tem que ser muito maior do que o desconforto de abrir mão da quantidade, por exemplo. Aquilo que vocês vão ganhar chegando onde vocês querem tem que ser melhor do que aquilo que vocês ganham comendo. Sobre isso aqui que eu tô falando. Se tu comes descansando, isso é muito, muito, muito bom, e isso for melhor do que o que tu vais ganhar quando estiveres mais magra, tu não vai emagrecer. Não vai, porque tu vai sempre escolher a recompensa imediata. E a recompensa tardia tem que ser melhor, senão tu não abre mão. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? E por isso a definição do propósito é tão importante que tá lá no começo do curso também. A Cíntia, é isso mesmo. Já tô até pensando em algumas atividades que eu posso fazer com ele. Quando não tá chovendo, saio para fazer um passeio. O problema é quando chove. Aí eu vou fazer uma nova lista e tem que ser com ele. O que você acha? É isso! É isso, Cíntia. Aí pronto. É porque tu tá aqui pensando lá. Tu pensa nas coisas que tens que fazer. Por exemplo, quando eu tô com meus filhos, tem coisas que dá pra fazer do trabalho, da casa, tem coisas que não dá. Então, se eu ficar tentando fazer as coisas que eu já sei que não dá, eu vou me estressar, eu vou me irritar, vai dar ruim. Então, eu tenho que ser estratégica. Se eu sei que toda tarde eu tô com ele e ele não dorme, talvez eu também fique pensando, mas antes ele dormia e daí dava, agora não dorme, não dá. Tem que pensar em botar ele na escolinha, que a gente já conversou, no ano que vem, não sei. Tu vais criar estratégias para fazer dar certo aquilo que tu precisas fazer. Enquanto tá com ele, se tá com ele, vai fazer coisas que dê. E deixa as coisas que não dá para outro momento. Tem que fazer isso aí mesmo, Cíntia.
Parece que toda vez a gente lembra dessa memória. Memória da infância, a gente traz pra gente a memória da infância. Tem que aprender a sentir esse desconforto. Marta, tu tens que entrar em contato com o teu desconforto todos os dias. Por que tu decidiu entrar no meu curso? O que estava ruim no teu corpo e na tua vida que fez com que tu viesse pra cá? Qual é o teu desconforto? Eu, por exemplo, hoje, antes meu desconforto era estar muito acima do peso. Hoje o meu desconforto é que minha barriga é feia, é que eu tô flácida. Eu tenho esses desconfortos, então eu tenho que trabalhar neles. Se eles não forem muito grandes, eu não faço o que eu tenho que fazer. Antes o meu desconforto era que eu não tinha disposição, que eu tinha dor de cabeça, que eu tinha refluxo, que eu tinha azia, que as minhas roupas não serviam, que eu não conseguia me relacionar direito com meu marido, que eu não tinha vontade de sair e botar minhas roupas, que nada servia. Eram muitos desconfortos, muitos. Quando chega uma hora que tem um desconforto muito grande, não tem opção. A gente vai lá e tem que mudar. E aí esse desconforto tem que ser maior que o desconforto de eu falar assim, não, vou comer só uma fatia de bolo. Tem um desconforto, porque eu queria 2, mas eu quero mais aquilo lá, ó. Se eu quero mais o que eu vou ganhar comendo só uma, aí eu como só uma. Se eu ganhar mais comendo mais, eu como. Ai, que bom, Cíntia, já matriculou. Ai, vai ser uma bênção, tu vai ver só. Isso mesmo, não fica sofrendo, faz isso. Aprender a lidar com as emoções, eu preciso aprender a lidar com as emoções. Sim, primeiro tu precisa saber quais são as emoções que estão te atrapalhando e como lidar com elas. E o que gerou essas emoções? Tu vai entender lá no começo do curso sobre as engrenagens cerebrais, pensamentos, sentimentos, comportamentos e hábitos. As emoções, elas vêm de pensamentos. Por isso que aqui eu perguntei, o que você está pensando, sentindo e falando para você mesma nessa hora que acontece? Sempre o pensamento vem antes. Quando vocês sentem alguma coisa desconfortável, é porque vocês pensaram em alguma coisa que gerou essa emoção. Se eu tô me sentindo ansiosa, é porque eu tive algum pensamento de escassez ou de medo. Eu tô pensando que eu não vou dar conta, tô pensando que eu não vou conseguir emagrecer ou que eu vou engordar de novo. Eu pensei em alguma coisa que me gerou ansiedade. Daí o que a gente tem que mudar? É o pensamento, não é a emoção. Não dá pra mudar a emoção. Ai, tô tão triste, eu quero ficar feliz. Não dá. Agora eu tô tão triste, porque aquilo lá que eu fiz não deu certo, então tô triste. Bom, e aí o que eu posso pensar de diferente? Alguém conseguiu responder isso aqui pra mim? O que vocês estão pensando, sentindo e falando pra vocês mesmas na hora da fome emocional? Eu tô pensando que eu mereço. Daí eu me sinto permissiva e vou lá e como. E daí você questiona o teu pensamento. Tá, mas eu mereço o quê? Eu mereço sentir um prazer, porque eu trabalhei o dia todo e não tive nenhum prazer. Nossa, então, poxa, alguma coisa está errada no meu trabalho. Ou, se é uma coisa constante, talvez eu tenha que questionar esse trabalho. Se é uma coisa eventual, talvez eu tenha que questionar também. Não, isso aqui é só agora, por causa disso, daquilo. Eu posso conversar com alguém? Eu posso resolver de algum jeito? Sim, não. Eu tô tão chateada com meu marido que não sei o quê. Tá, mas é por quê? Também dá pra resolver ou não dá? Ou será que é algo que vem se prolongando há muito tempo no casamento? Eu tenho que entender. Porque se todo dia, chega final de tarde, eu tenho as mesmas emoções desconfortáveis, não adianta também ficar buscando a lista de alívios. Aí eu tenho que ir lá e resolver de uma vez, porque nunca vai ser suficiente. E aí fica claro que não é à toa que vocês engordaram. Tem que resolver as coisas do jeito certo, porque nós somos todas adultas. Cintia, isso mesmo, eu penso, poxa, tanta coisa pra fazer e não consigo porque o Saulo não deixa. Aí vem o sentimento de frustração e de falta de liberdade, aí eu quero comer pra aliviar esses sentimentos. E quando tu escreve, Cintia, eu tenho certeza que tu tá olhando e tu mesmo tá pensando, não, nada a ver. Meu Deus, é muito claro quando eu escrevo, quando eu paro e penso do jeito certo. E aí tu pensa assim, meu Deus, o Saulinho tem 2 anos, né? Acho que é 2 que ele tem. Que ele vai deixar? Ele quer ficar com a mãe dele, ele quer brincar, ele quer aloprar, ele quer fazer um monte de coisa. E tu estás querendo fazer as tuas sacolinhas. E por que tu queres fazer as tuas sacolinhas? Porque tu quer ter o teu momento e tudo mais. Mas aí depois tu vai ficar culpada porque tu não passou o tempo com ele. É ou não é? Daqui a pouco ele vai estar na escolinha. Então só olha pra ele e fala, nossa, meu filho, ele só quer ficar comigo. E de repente até tu combina com ele agora. A mamãe vai fazer tal coisa e tu vai ver o teu desenho, tu vai fazer aquilo outro. Faz uma coisa pra ele e combina com ele que depois, pra ele ficar quietinho, pra deixar tu fazer as tuas coisas. Num tempo curto, claro, porque o teu trabalho, ele exige muito tempo, dedicação e capricho. Será que ele vai aguentar ficar quieto 2 anos e meio? É muito pequeno.
Aí tu tá querendo daqui a pouco que o teu filho fique dormindo pra tu fazer o teu trabalho. Daí tu tem que pensar, não é justo. Eu vou querer que o meu filho durma. Não, eu quero mais que o meu filho fique acordado pra dormir de noite. Se ele ficar durante o dia acordado, talvez ele durma melhor à noite, ou ele durma mais cedo e eu posso fazer mais cedo meu artesanato. Estão entendendo? Então, entender o que acontece antes, como que eu me sinto, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, o que eu tô falando pra mim mesma, e aí como eu me comporto, porque é uma sequência. Eu penso, poxa, tanta coisa pra fazer, eu não consigo porque o Saulo não deixa. Aí eu me sinto frustrada, olha isso, né? Porque eu falei isso pra mim, eu pensei isso pra mim, e eu vou lá e como. Vocês estão vendo a sequência? Pensamento, sentimento, comportamento e hábito? E aí, Cíntia, como que tu vais pensar para se sentir como e se comportar como? Me diz aqui agora em relação a isso que tu me trouxe. Quero saber. Tu estás ganhando algo. Tu estás ganhando um alívio dessa sensação desconfortável. E tu tá se ocupando. Só que tu tá se ocupando com uma coisa que vai te atrapalhar, que tá te atrapalhando. Se tu não identifica o porquê tu fazes as coisas que tu fazes e que estão te atrapalhando, tu não consegues parar de fazer. E aí tu fica dando murro em ponta de faca. E aí tu fica alivia uma frustração e vem outra. Não é? Porque tu quer emagrecer. Tu já emagreceu 28 quilos. Aí tu tem uma frustração porque tu não consegue trabalhar. Tu começou a trabalhar porque era para aliviar uma frustração de se sentir mais útil. E no fim, tu tá comendo para aliviar a frustração de não... Olha, ó o nível da loucura que a gente cria na cabeça. Todo mundo, tá, gente? Não é a Cíntia, não é só eu, não é todo mundo. A gente tem que entender. O teu trabalho é para ser uma coisa boa. Se a gente não consegue administrar e ele passa a ser uma coisa ruim, a gente precisa questionar o quanto a gente está fazendo e o jeito que a gente está fazendo para que ele volte a ser aquilo que é o motivo pelo qual ele começou. E aí? Como é que vocês vão fazer diferente? O que tu vai pensar? Como é que tu vai sentir? Como que tu vai se comportar diante disso aí para ter um resultado diferente, Cíntia? Porque se todos os dias isso acontece e tu vai aliviar a tua frustração comendo, o que vai acontecer? Qual é a recompensa imediata que vocês têm quando vocês fazem isso? Quando vocês comem com a fome emocional, o que vocês ganham de positivo? Quem aqui já está mais tempo no curso? Pensa aí, quem está começando agora também, a Marta, a Poliana. Quando vocês comem por fome emocional, vocês sabem que não era fome física. Quando vocês comem, o que vocês ganham de positivo? Coloquem aqui pra mim. Ó, vou pensar agora. Agora é o momento de dar atenção ao Saulo. Então, se organiza para realizar outras tarefas num outro momento. Aí vai vir um sentimento de tranquilidade e paz. Pronto, tem coisa que dá pra fazer. Às vezes tu consegue lavar uma louça, organizar uma casa. Tu consegue fazer algumas coisas. Algumas dá. Coisas curtas, coisas rápidas, coisas que dá pra envolver ele. E algumas coisas não dá. Sentar e mexer com papel. E medir coisa. E colar com a criança de 2 anos e meio não vai dar. Então não inventa moda. É isso aí. Muito bem. Próxima, pode me dando a próxima aqui que eu vou dando na cara dela. Já falei pra vocês. O que vocês ganham de positivo comendo por fome emocional? Coloca aqui, Cíntia, o que de positivo tu ainda ganha comendo por fome emocional, porque às vezes tu come. Ó, eu no momento sinto prazer, mas passa rapidinho e vem sentimento de culpa. Exatamente, Marta. A recompensa imediata dura bem pouquinho. E a recompensa tardia dura muito. E a recompensa tardia, lembrando que recompensa não é só coisa positiva, a recompensa tardia, ela dura muito. Sempre o imediato dura pouco e o tardio dura muito. Recompensa imediata de quem age com a mente gorda, que é a mente irracional, inconsciente, impulsiva. Qual é? Ganha um monte de coisa boa na hora e depois ganha um monte de coisa ruim. Coisa boa, prazer, alívio, que mais? Descanso, preenchimento, tranquilidade, um monte de coisa boa. E depois, frustração, porque tá gorda, porque a roupa não serve, porque de novo fez errado, culpa, um monte de coisa ruim. Esse prazer dura só enquanto a comida tá na boca. E engoliu, acabou. Depois, a sensação desconfortável de ter agido daquele jeito dura o resto do dia todo. Quanto tempo do dia a gente passa comendo? Alguém arrisca dizer?
Mais ou menos. Quanto tempo do dia a gente passa comendo mesmo? Quanto que vocês acham? Ó, eu sinto que aquele é o meu momento e sinto prazer. Então, e quais são os outros teus momentos no teu dia, Indy? Por exemplo, eu fui pra academia ainda há pouco e eu pensei, que é o meu momento, que eu tô sozinha, não tem ninguém na minha família, eu tô fazendo só por mim. É o meu momento. Sei lá, quando eu tô pintando a minha unha, eu que pinto em casa, é o meu momento. Quando eu tô lavando meus cabelos, que é um evento, né, gente? O cabelo desse tamanho aqui pra lavar é um evento, não dá pra ser todo dia. É o meu momento. Você tem que criar outros teus momentos que não envolvam comida e que sejam prazerosos para ti. Porque se estão faltando teus momentos e só existe na hora da comida, tu vais querer comer. E com muito mais frequência e em muito maior quantidade. Faz sentido? E eu perguntei pra vocês não me responderam. Quanto tempo do dia a gente passa comendo? Ninguém vai me arriscar aqui, mais ou menos? A gente tem 24 horas no dia. Quanto tempo, mais ou menos, vocês acham que passam comendo? Eu só como 3 vezes ao dia, então não passo de 40 minutos do dia comendo. Olha isso. Então, quer dizer, a Rê passa 40 minutos do dia, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, comendo. Todo o outro tempo, do restante das 23 horas, vamos chutar e vamos arredondar aí que ela passe 1 hora, é não comendo. É a consequência desses 40 minutos, dessa 1 hora comendo. Olha isso! E aí eu vou fazer o que com esses 40 minutos? Isso aqui, a comida só dá o prazer e o alívio enquanto ela tá na tua boca. Você vai colocar 23 horas a perder por 40 minutos, por 1 hora? Vale a pena? Vamos valorizar aquilo que dura mais tempo? Vamos valorizar? Vamos pensar naquilo que a gente ganha depois, quando a gente consegue comer por fome física e até a nossa saciedade? Eu queria comer mais um pedaço de bolo. Se fosse só pela vontade, eu comeria 2 fatias fácil. Só que aquilo ia durar 1 minuto e aí o resto, as outras 23 horas e 50 minutos, nem fiquei 10 minutos comendo, iam ficar ali, putz, por que eu comi mais uma fatia? Não precisava, né? Desnecessário, né? Quanto tempo tem que ficar na esteira pra queimar essa fatia de bolo? Vamos escolher a recompensa tardia? E aí? O que vocês ganham? Quem mais quer colocar aqui o que ganha de positivo comendo por fome emocional? É impressionante como a gente vai ficando mais consciente da fome emocional. E mesmo tendo essa consciência, ainda acontece de comer da fome emocional para buscar alívio de sentimentos desconfortáveis, mas dura tão pouco e não compensa. Exatamente. Quanto antes tu se dá conta do que tu estás fazendo, antes tu consegue parar de fazer e diminuir os prejuízos e começar a ter o resultado que tu queres. Tem pessoas que beliscam o dia todo, comem um pedaço de uma fruta, depois come outra, sem perceber. Então, na verdade, esse sem perceber aí que é o problema, Marta. A pessoa, quando ela não tem clareza do que ela faz e por que ela faz, é um grande problema. Não tem como emagrecer sem fazer dieta restritiva, que é como eu ensino, sem ter clareza. A pessoa belisca e ela não se dá conta, ela tem que se dar conta. Peraí, mas ela tá beliscando porque ela sente fome. Se for que ela sente fome, é porque ela está escolhendo maus alimentos, ela não está tendo saciedade, ela está sempre com fome. Se não for fome física e for fome emocional, ela tem que entender o que ela está mastigando, beliscando e pegando, está acontecendo na vida dela. Geralmente tem a ver com fuga, para não viver coisas que ela está vivendo, para não sentir coisas que ela está sentindo, ou para enrolar alguma coisa. Tem que fazer tal coisa, vou beliscar um pouquinho aqui, aí eu enrolo, ganho um pouquinho de prazer, vou ganhando migalhinhas de prazer, migalhinhas de enrolar, migalhinhas de várias coisas, para eu não ter que viver aquilo que eu tenho que viver. Então tem muita representatividade nesse belisco, mas eu tenho que me dar conta. Por isso que todas as ferramentas aqui do curso, elas vão te trazer clareza. Eu preciso. Quando eu peço lá para vocês fazerem a foto de corpo, fazerem a foto das refeições, vocês começam lá 3 dias, fazer as fotos de tudo que come, aí tu vai começar a falar assim, mas olha aí, ou tu para de comer um pouco porque vai ter que bater a foto e vai ter que postar, e aí fica assim, não vou botar aqui eu não vou botar a foto aqui da bala que eu comi. Da banana, mais uma banana, não vou botar, né? Fica chato porque eu tô falando que eu quero emagrecer e olha aqui quanto que eu como. A pessoa começa a se dar conta que ela comia muito, ou que ela beliscava, ou que ela tava fazendo escolhas muito ruins que não estavam trazendo saciedade. E aí ela começa a falar, como é que eu queria emagrecer? Como?
Como que a pessoa quer emagrecer, ela quer ser magra, mas ela se comporta como gorda, eu sempre falo. A gente precisa aprender a se comportar como a pessoa que a gente quer se tornar. Se eu quero ser magra, eu preciso me comportar como magra. Para comportar como magra, eu preciso sentir e pensar como magra. Se eu quero ser feliz, eu preciso me comportar como uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que vive sorrindo. E eu sou uma pessoa bem feliz. Aí a gente vê aquela pessoa com uma cara feia, sempre tudo tá ruim, aquela nuvenzinha assim em cima da cabeça, e a pessoa diz que quer ser feliz. E o que ela tá fazendo para ser feliz? Ela tem que se comportar como uma pessoa feliz, ela precisa se sentir como uma pessoa feliz, ela precisa pensar como uma pessoa feliz para então ser uma pessoa feliz. O emagrecimento é a mesma coisa. Preciso ter clareza do que eu faço de errado para que eu diminua os efeitos disso e das coisas que eu preciso fazer de certas, por que eu não faço, o que eu ganho não fazendo, para que eu comece a conseguir fazer. Ó, eu acho que é fuga. E fuga do quê? Fuga do quê? É de alguma coisa que tu podes mudar? É de alguma coisa que tu não podes mudar? Se é de alguma coisa que tu não podes mudar, tu precisas aceitar e fazer coisas para que a tua vida faça sentido e se torne boa, mesmo que tenha essa coisa. Entendem? E aí? Vocês vão escolher qual recompensa? Se vocês ganham coisas positivas comendo por fome emocional, e vocês ganham coisas positivas não comendo por fome emocional. O que vocês vão escolher? Vocês vão escolher continuar ganhando as coisas positivas comendo por fome emocional? Ou vocês vão escolher ganhar as coisas não comendo? Ou eu ganho aquilo que vem na hora, o prazer, o descanso, o relaxamento, tal, tudo de bom, que dura bem pouquinho. Ou eu ganho alcançar meus objetivos, me sentir maravilhosa, me sentir em paz, ter mais saúde, enfim, um monte de coisa boa que dura um montão. Eu aguento uma pequena dor aqui para ter uma recompensa lá. Eu levanto cedo para trabalhar, para atender minhas alunas, para ajudar minhas alunas, para ter dinheiro. Eu levanto de madrugada, eu decidi ter filhos para ter uma família. Eu passo por coisas ruins, eu tive uma gravidez, 2 gravidezes que foram assim, não teve nenhum problema, mas eu passei muito mal, fiquei enjoada, um monte de coisa. Passei por uma coisa ruim para ter uma coisa boa. É sempre assim, gente. Como é que eu faço para ficar menos ruim? Pensando do jeito certo, pensando no meu propósito, usando as estratégias do curso. Então eu quero que vocês comecem a identificar o que acontece com vocês antes da fome emocional. E o que vocês ganham de positivo? Quando vocês identificam o que de positivos vocês ganham, vocês conseguem colocar coisas no lugar para ganhar as mesmas coisas, mas não com comida. A Cíntia, ela estava querendo se ocupar, porque ela estava achando que era ócio, mas ela me falando aqui, eu já vi que não era ócio. Se a gente já identificou aqui que ela estava ansiosa porque ela estava querendo fazer um negócio que ela não conseguia fazer, ela tem que mudar a estratégia dela. E aí ela consegue se ocupar e consegue não ficar ansiosa. Pronto. Não vai mais colocar a comida naquele lugar. A Daisy estava ali falando, quando meu marido chega com cara feia, eu me irrito e já tinha vontade de comer. O que ela fez? A irritação vem, mas ela usa outra estratégia que não a comida, resolve também, ela não precisa comer. Resultado, ela emagreceu 7 quilos. A Cíntia, 28 quilos. A Rê, 14 quilos. Vocês conseguem entender? Vocês não estão. O problema não é a comida. A comida era a solução para essas dificuldades de vocês. Que tinham horários específicos. A Cíntia falou: meu negócio é à tarde. O horário que eu fico sozinha com o Saulo, que é o horário que ele não dorme. É um horário. Quem tá com ela? É o filhinho dela de 2 anos e meio. Que horário é? Depois do almoço. O que está acontecendo? Ele quer brincar e eu quero trabalhar. Tem coisas que acontecem. Aí eu entendo e resolvo, sem ser com comida. Porque resolver os problemas com comida vai fazer vocês engordarem. Vocês só podem resolver um problema com comida: a fome. Fora a fome, comida não resolve cansaço, mas ajuda a descansar. Comida não faz você ficar feliz, mas deixa um pouquinho mais feliz. Comida não vai resolver o teu ócio, mas te ocupa um pouquinho. Resolve um pouquinho, mas não resolve tudo. E a gente não precisa que nada resolva só um pouquinho na nossa vida. A gente precisa das coisas resolvidas completamente. Estão aí? Vocês estão conseguindo me entender? E aí? Vocês querem a recompensa imediata ou vocês querem recompensa tardia? Vocês querem aquela imediata que dura bem pouquinho, mas que é bem boa? Ou vocês querem a tardia que dura um montão e também é bem boa? Qual vocês escolhem? E aí? Digam pra mim qual a recompensa vocês querem.
É imediata ou é a tardia? A que dura bem pouquinho ou a que dura um pocão? Ah, tardia, a Marta quer a tardia. Muito bem, muito bem. E aí, o que tu tá disposta a fazer hoje? Hoje, para começar a fazer diferente? Ah, o quê? O que vocês precisam fazer? O que vocês vão começar a fazer hoje para caminhar um pouquinho mais em direção a essa recompensa tardia que vocês tanto querem? Vocês estão falando que vocês querem. O que vocês vão começar a pensar antes de comer para ter essa recompensa tardia? Vocês têm que pensar. Se vocês ficarem no impulso, vocês vão ficar no piloto automático, vocês não vão alcançar nada. Então tem que fazer esse movimento de pensar, identifico onde está o problema e começo a pensar antes de agir. O pensamento tem que estar certo, ele tem que te fazer sentir bem para que você consiga se comportar como você deseja. O que vocês vão fazer efetivamente, então, a partir de hoje? Não é amanhã. O que vocês vão pensar a partir de hoje? O que vocês vão fazer a partir de hoje para vocês terem um resultado diferente em relação àquilo que é difícil para vocês? Tardia, mas o problema é o meu cérebro entender isso. Calma, Poli, tu tá começando hoje. Primeiro a gente tem uma caminhada aí de identificação, de fome, dos tipos de fome, de levantamento de gatilhos. Fica tranquila. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser, né? Mas tu vai ver que não vai ser difícil também. Difícil é fazer dieta restritiva. Difícil é parar de comer as coisas que vocês gostam, ou ficar comendo bem pouquinho e deixando sentir as coisas que vocês sentem quando vocês nem sabem o que é. Isso é difícil. Diria que é até impossível manter isso. Na hora que bate a vontade, tu tens que entender vontade de que é. Se for vontade, tu vai lá, realmente se for vontade. Vamos dizer que seja vontade de um chocolate. Tu pode pegar um pedaço bem pequenininho e aí essa vontade passa. Se não passar a vontade, é porque não era vontade, era necessidade. E aí tu tens que entender necessidade do quê? O que eu tô querendo nesse momento com esse doce, com esse chocolate, com essa pizza? O que eu tô querendo com isso? Tô querendo só me recompensar. Eu tô querendo me ocupar, eu tô querendo me acalmar. Aí sim, aí tu identifica o que tu tá querendo realmente, vontade de quê? Vontade de sentir o quê? Vontade de sentir prazer. Então, o que mais que eu posso fazer na minha vida, além de comer, ao invés de comer, para sentir um prazer? O que eu posso fazer no lugar de comer para ter isso que eu tô precisando? Tem que pensar positivo. E não é uma ideia de positivismo, de ser, bem poliana, não é. É um positivo em direção àquilo que vocês querem mais, para vocês se sentirem bem e conseguirem se comportar conforme vocês querem. Exatamente, Rê. Eu já fiz low carb, não consegui me manter. Fui na endocrinologista, não consegui manter, não suportava. Por isso, a pessoa vai lá, pede low carb. E aí tu fica sem o teu remédio. Não dá pra ficar sem o remédio sem entender sobre a doença. Eu preciso entender o que essa comida significa pra mim. Eu não vou cortar. Não queiram sofrer no processo para poder ganhar velocidade. Porque, claro, vai fazer uma low carb fechadinha, você vai emagrecer muito mais e mais rápido do que no meu curso. Só que daí depois vai lá e desiste. Aí, quer dizer que não deu certo. Deu certo por uma semana, 2 semanas. Pra quê? Muito melhor diminuir menos, só que sempre. Até chegar onde tu queres. Enfim, eu não tenho nada contra a low carb, mas eu tenho tudo contra as restrições severas. Fez low carb, achou legal algumas coisas, algumas receitas, usa. Fez cetogênica, usa. Não importa. Você tem que estar bem, não é só ter conforto e prazer, não é. Várias coisas vão te trazer desconforto. Agora, aquilo que você quer lá na frente tem que ser mais. Você não pode querer ter prazer só com comida na vida. Senão você vai passar a vida comendo para sentir o prazer mínimo que você precisa. Você tem que atender as necessidades físicas e emocionais do teu corpo e da tua vida. Se você não atender e a comida vier e te encontrar nesse momento, você vai se abraçar nela. Então não vai dar certo. Não dá para ficar se ocupando comendo. Não dá para ficar se acalmando comendo. Não. Tem que comer para satisfazer a fome. E se junto vier o prazer, e se junto vier o descanso, tá tudo bem, maravilhoso. Mas cuidado, se você estiver necessitando muito desse extra que a comida te dá, corre risco de você se distrair. E só mais um pedacinho, né? Só mais um pouquinho não faz mal, né? Só mais um pouquinho de prazer, só mais um pouquinho de descanso, só mais um pouquinho de tempo aqui para eu enrolar aquilo que eu não quero fazer. Só mais um pouquinho de quê?
Esse só mais um pouquinho não é só do sabor. O sabor também. E é isso que vocês têm que entender para conseguir fazer diferente. Fez sentido para vocês? Não dá para corrigir um erro se eu não sei o porquê que eu faço aquilo. E é justamente isso que eu quero que vocês reflitam nessa aula. Por quê? O que vocês ganham de bom? O que está acontecendo naquele momento? O que vocês estão querendo aliviar? O que vocês estão querendo sentir? Quem gosta mais de doce tem uma carência afetiva? O que tu acha? Não. Nada a ver. Tem gente que tem carência afetiva e come fritura, come salgado. Tem nada a ver. Se tu estavas carente afetivamente em algum momento e veio qualquer comida, para uns é o doce, para outro pode ser um café, para outro pode ser uma bebida, para outros pode ser uma fritura, para outros pode ser uma pizza, e aquilo ali acolheu de alguma forma e fez a pessoa se sentir bem, ela come aquilo para sentir bem de novo. Então não necessariamente o doce. Não necessariamente. Tem pessoas que nem gostam de doce, comem o salgado e estão bem acima do peso. Não necessariamente o doce. A pessoa que come o doce e não gosta muito, ela nem vai liberar os mesmos neurotransmissores de quem gosta. Ela vai liberar comendo mais aquilo que gostar. Que pode ser o salgado, pode ser um pão salgado, por exemplo. Apesar que tudo isso passou do pescoço para baixo, vira tudo açúcar no corpo, né, gente? Não importa se o sabor é doce ou se é feito de farinha e for salgado. Passou do pescoço para baixo, virou tudo açúcar. Entenderam? A questão está na conveniência. A questão pode ser um vício emocional numa pessoa. Eu tô carente, eu fui abandonada, chegou uma pessoa na minha vida, me acolheu e eu fico viciada nessa pessoa. Eu fico viciada emocionalmente num relacionamento. E às vezes esse relacionamento não me faz bem e eu continuo com ele porque em algum momento ele foi solução na minha vida. Eu posso estar mal também, de novo, fui rejeitada, fui traída, perdi alguém. E aí o trabalho entrou na minha vida. E eu comecei a trabalhar muito. E aquilo ali me compensou e me preencheu. Eu fico viciada no trabalho. Então, depende da conveniência da tua história de vida. Você pode ser viciada em trabalho, pode ser viciada em comida, pode ser viciada em álcool, em drogas, em sexo, pode ser viciada em compras. Tudo depende do que foi solução na tua vida. As pessoas acham que o doce, que a comida é um problema na vida delas. O problema é que elas são a solução. Se não fosse solução, vocês não repetiam. Então, é solução pra quê? A comida. Isso aqui eu quero que vocês pensem. Fez vocês refletirem essa aula? Me digam aí. É profundo, tá, gente? Emagrecimento não é ficar contando calorias. Se vocês contarem calorias e ingerirem menos, vocês vão emagrecer. Agora, vamos pensar pelo lógico no porquê vocês precisam ingerir mais calorias, independente de contar. Se eu repito um prato, eu estou ingerindo o dobro de calorias. Eu não preciso fazer a conta de quanto eu estou ingerindo. Eu só preciso comer o suficiente. E, logicamente, eu vou estar consumindo menos calorias. E por isso eu vou emagrecer. Se eu começo a comer somente o suficiente para atender a necessidade do meu corpo, fazendo boas escolhas de alimentos que nutram o meu corpo, que me tragam saciedade, naturalmente eu vou ingerir menos calorias e vou emagrecer. É sobre isso que eu falo aqui o tempo todo. A comer o suficiente. Fez sentido, Polly? Que bom, que bom, que bom. Meninas, era isso a aula de hoje. Essa aula, ela tá lá na apostila, ela não é a primeira aula, eu peguei ela porque ela é uma aula, que fala do básico, mas ela não começa lá do começão, porque as meninas que já estão aqui iam ficar chateadas de ficar fazendo aquele basicão aqui, né? Então, as aulas ao vivo eu sempre trago aqui para trazer mais valor. Tudo que eu vou trazendo aqui tem lá, mas no ao vivo acaba falando mais, porque vocês estão aqui. Não faria nenhum sentido eu vir aqui fazer uma aula ao vivo se não tivesse ninguém falando comigo, porque aí eu ia dar a mesma informação que eu dei na aula gravada. Isso aqui é para agregar mais, é para vocês me trazerem as situações de vocês e eu conversar com vocês sobre as situações de vocês e clarear ainda mais, fazerem vocês entenderem mais. Então, sempre que puderem estar aqui, venham, participem, coloquem as situações, sugiram os temas que tiveram ao meu alcance, eu vou fazer. Então, sempre, quem está chegando agora, primeira e terceira segunda-feira do mês, 4h30 da tarde, temos a mentoria aqui, ela fica gravada para quem não pode assistir, vocês podem sugerir temas e eu tô sempre aqui pertinho. Não é para ficar aqui em primeiro lugar. Primeiro, na ordem, façam o curso gravado. Tenham uma apostila em mãos, respondam tudo ali, parem, pensem, percam tempo pensando nas respostas e aplicando no dia a dia de vocês. E assim vocês vão assistindo aula a aula até que vocês vão chegar no nível da Rê, no nível da Cíntia, no nível da Daisy, no nível de várias que estão aqui ao tempo comigo
A Cíntia já tá comigo há um ano, renovou, vai fazer mais um ano. A Daisy também. Rê, te quero ano que vem, hein? Não sei se tu vais me querer, mas eu te quero. E aí tem as meninas que estão começando agora, a Indy, a Marta, a Poli, tem outras aí. Gente, eu conto com vocês, né? Quem teve aí comigo esse ano, quem quiser vir mais um ano para mais acompanhamento, para aprender mais, porque nós somos seres cíclicos que vamos mudando, vão aparecendo outras coisas. Ter um acompanhamento é sempre muito legal. Quem está chegando agora vai aprender muito, muito mesmo. Façam o curso direitinho. Poxa, a Rê, a Cíntia, fizeram assim, ó, foram alunas muito aplicadas. Elas fizeram do jeito que eu ensinei. Assiste a aula, comenta a aula, preenche lá, coloca em prática. Se não colocar em prática, nada vai acontecer. Só coloquem. Deem um voto de confiança para mim. Se não der certo, depois vocês vêm brigar comigo. Nunca ninguém veio, tá? Brigar. Porque se não deu certo é porque a pessoa não fez. Quando faz, elas não vêm brigar, elas só vêm agradecer porque deu certo e mudou a vida delas, enfim. Então, fico muito, muito feliz. É interessante, que bom, que bom. Ah, fico feliz. Marta, mas tu começando a assistir lá do começo vai entender mais ainda, porque daí lá sim vai começar do basicão. Que bom, meninas, vocês gostaram. Sejam muito bem-vindas. A gente vai ter um ano inteirinho pela frente e vai ser incrível. Logo, logo a gente vai ter os resultados de vocês aí para comemorar. Um beijo grande. Na outra segunda-feira, dia 20, a gente se vê aqui de novo. E provavelmente eu vou fazer a minha ferramenta de não engordar em festas, eventos e finais de semana para ajudar vocês aí no Natal. Beijo enorme, gratidão e bom curso para vocês. Beijos, meninas. Obrigada.